E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos! Nós estamos agora na segunda entrevista com o irmão Octávio Carvalho, pioneiro da igreja. Quando é que você se batizou mesmo, irmão Octávio? Você acabou de falar, mas esqueci. Qual ano? Eu me batizei em 1971, no dia... 1971. 11 de dezembro de 1971. Uau, incrível. Então, tem muita história para contar. A última entrevista, nós tivemos uma conversa muito legal. Vou deixar o link aí referenciado para vocês possam assistir a primeira entrevista. E agora a gente vai conversar sobre outras coisas. Tem algumas perguntas separadas aqui para você, irmão Octávio. Vamos lá. Em todos esses anos que você teve na igreja, você viu muitas mudanças, né? Você viu a igreja, sei lá, se reunia de manhã e depois tinha que voltar de noite, no domingo. Você viu mudanças na organização, novos profetas. Todas essas mudanças. Quer falar um pouco como é que foi, que aconteceu na igreja? Por exemplo, quando foi anunciado o templo, quando o sacerdócio foi concedido para todas as pessoas, quando houve a mudança agora mais recente das reuniões menores, né? Você pode dizer para a gente sobre todas essas mudanças, seu sentimento, sobre a igreja crescendo tanto? Olha, na verdade, naquela época, quando eu me batizei, no Rio de Janeiro, como eu já disse, só tinha um distrito da missão e 5 raminhos foram... nós recebemos em outubro de 72 a visita do Helder Macon, que transformou aquele distrito numa estaca, e começaram as transformações, né? O bispo, a igreja começou a crescer mais no Rio de Janeiro, e nós tivemos um período muito bom naquela época. Eu tenho muita saudade daquele tempo, porque nós tínhamos muito mais convivência com os membros da igreja. Nós chegávamos na capela no domingo antes das 8 horas da manhã e nem íamos embora à tarde, porque eu morava longe, né? Então, às 6 horas, às 8 horas, tinha mais uma reunião de 2 horas, né? A sacramental. Então, a gente ficava e nós fazíamos o quê? As irmãs ficavam na capela, cuidando das crianças, e os homens iam fazer visita de mestre familiar, procurar as pessoas que não foram de manhã para trazer elas de tarde para a igreja. E como era muito grande, por exemplo, eu tinha visitas para fazer a 50 quilômetros ou mais de distância, né? E a gente fazia todas essas visitas, conhecia as pessoas. Muitas vezes a igreja tinha as suas dificuldades, né? Nós não tínhamos capela, só tinha uma capela, o resto foram se alugando prédios. E a minha ala mesmo, quando se tornou ala, nós estivemos numa casa mal assombrada, lá perto de Cascadura, um casarão velho, abandonado há muito tempo, que eu não sei como é que alugaram ele para funcionar, mas teve seus momentos, né? Depois construímos uma capela em Madureira. Eu trabalhei muito lá na capela, a minha esposa. Aliás, o trabalho ali era bom, porque a gente trabalhava feriado e sábado o dia inteiro lá. De terça a sexta-feira a gente trabalhava à noite, lá na capela. Só tinha um construtor, um mestre de obras e 5 missionários de construção. Então, era um trabalho que a gente foi crescendo, fazendo uma amizade, ficou uma irmandade muito forte, é isso que eu hoje sinto falta, né? Porque a igreja evoluiu tanto, cresceu tanto, e hoje a gente só se encontra praticamente no domingo. A maioria das pessoas chega atrasada e sai mais cedo, né? Mas estamos indo. Agora,
O problema é que a igreja cresceu, foi dada oportunidade para outras pessoas. Eu, às vezes, falo porque, no meu tempo, os bispos tudo eram homens de cabelo branco, né? Hoje, o rapaz volta da missão, casa é chamado para ser bispo ou para ser presidente de Estado. É um pouco diferente as coisas, né? Mas a igreja tinha um problema que, outro dia até me perguntaram sobre o assunto dos negros, né? Eu procurei explicar da forma mais possível, melhor possível, né? Mas por que então que teve que... Eu digo, olha, a igreja é dirigida por revelação e teve uma ocasião que o profeta recebeu a revelação e os negros puderam, eles não eram, porque a pessoa me perguntou se os negros eram proibidos de entrar para a igreja. Eu digo, não. Até citei o caso do irmão Alverso Martins, que já é falecido, que ele se batizou na mesma época que eu, e ele era um negro, a família dele era toda negra, e ele não tinha sacerdócio, né? Eu até citei, olha, o filho dele ia casar, que não podia, não tinha sacerdócio, ia casar. Quando veio a revelação, ele adiou o casamento, foi para a missão e casou depois que voltou da missão. Mas os negros nunca foram impedidos de ser membro da igreja. Até porque, olha, os problemas que os membros da igreja tiveram lá, os pioneiros tiveram, é porque tinha negro na igreja e lá nos Estados Unidos tinha um problema uma segregação muito grande, né? Um racismo muito... Então, eu tentei explicar as coisas, mas ainda bem que tudo isso mudou muito, né? Hoje a igreja... Em 78 veio a revelação do sacerdócio. 78, quando o presidente Kimball recebeu aquela revelação maravilhosa, que foi júbilo para todos nós, porque nós tínhamos alguns problemas, porque as pessoas não entendiam por que o negro não podia ter sacerdócio, não podia isso, não podia aquilo, né? E, por isso, os missionários, quando chegavam na nossa casa, chegavam na casa de um membro, de um possível membro, eles pediam para ver fotos de família. Porque se eles encontrassem alguém com a característica de negro, eles davam só uma mensagem e não voltavam mais lá, né? Isso por quê? Porque os missionários no Rio de Janeiro eram todos americanos, eles não tinham maneira de explicar essa história direito. Então, eles eram orientados a dar uma mensagem e não volta mais, né? Assim aconteceu com o Helder Martins, mas o Helder Martins tinha recebido uma visão antes de conhecer a igreja. E os missionários que bateram lá foi o que eles viram na visão que ele teve. Eles realmente não voltaram mais, os Elders, mas o Helder Martins foi procurar. Ele procurou a igreja, se batizou, e até 78 ele tinha só um cargo que ele podia exercer de liderança na igreja, presidente da escola dominical. Era o único chamado que não obrigava a ter o sacerdócio, né? Então, e isso foi muito bom porque acabou esse problema. O problema do templo, nós não tínhamos templo. As pessoas, eu tive relato de pessoas aqui do Brasil que venderam casa, pediram demissão da empresa, fizeram acordo para receber dinheiro para poder ir a Lago Salgado para ser selado. Com um evento de um templo em São Paulo, acabou esse problema, né? Eu ainda tive o privilégio de ir a Lago Salgado, aliás, fui várias vezes, porque eu fui a primeira vez como bispo, e depois, como presidente de estaca, a gente ia todo ano lá para ser treinado lá, receber instrução direto lá das autoridades gerais. Você contou para nós, na entrevista passada, sobre o amor que você tinha pelo templo.
Que mesmo, né, você dava um jeitinho de oficiar no templo, mesmo o presidente do templo falando, ô, irmão, tem que ser para hoje, o presidente estaca tem que focar na estaca. Pois é, mas eu queria ser oficiante, eu desejo, eu saí de Lago Salgado a primeira vez, eu quero ser oficiante do templo. Eu quero ser, mas eu não podia que era bispo, depois não podia porque voltei a ser bispo. Aí quando pensei que ia poder ser chamado para presidente de estaca, aí eu tomei aquela decisão e deu certo. Mas eu sou feliz porque até hoje eu trabalho no templo. Estou fora agora porque não estou deixando os velhos ir para o templo, né? Mas... Por causa do coronavírus. Mas me diz uma coisa, assim, você foi presidente de estaca, dá para ver o amor que você tem pelo templo, pelas respostas que você deu na entrevista passada, você contando agora sobre o júbilo que foi a construção do templo aqui, de tantos membros que se sacrificaram, né, para chegar e conseguir as ordenanças em outro país, longe, você mesmo se sacrificou para ir lá. Agora, tem tantos templos no Brasil, né? Nós temos templos no sul, no norte, no nordeste, todas as regiões. Tem um segundo que foi anunciado em São Paulo, e assim, na cidade de São Paulo, né, que já tem em Campinas. E você deve conhecer membros que moram bem perto, tem possibilidade e às vezes não dão esse valor, acabam não indo para o templo. Qual é o conselho que você pode dar para essas pessoas? Olha, uma vez eu expliquei isso para um presidente de estaca lá do Rio Grande do Sul, porque quando só tinha o templo de São Paulo, tinha uma estaca lá do Rio Grande do Sul que toda semana tinha uma caravana dela no templo, né? E um dia o presidente do templo, da caravana, conversando comigo, o dia que tiver um templo em Porto Alegre, esse templo aqui vai ficar vazio. Porque ele via de terça a sexta-feira só os membros da caravana dele no templo. Eu digo, olha, infelizmente vai acontecer lá o mesmo que acontece aqui. Aí eu até falei para ele, olha, por exemplo, eu nasci e me criei no Rio de Janeiro. Sabe quando eu fui no Pão de Açúcar a primeira vez? Eu tinha 43 anos. Porque lá do Rio de Janeiro, de qualquer lugar que eu olhasse na direção, se o tempo estivesse bom, eu via, né? Então não tinha aquele negócio. Eu fui lá a primeira vez porque um parente da minha esposa foi ficar uns dias lá no Rio e ele estava doido para ir lá. Como toda pessoa que chega no Rio a primeira vez, que é ir no Cristo Redentor. E foi a primeira vez que eu fui. Assim é aqui. Aqui eu até mostrava aquele conjunto residencial que tem bem em frente ao templo. Ali, a maior parte das pessoas que moravam, pelo menos naquela época, eram membros da igreja. Mas sabe o que ele está? Eu vou amanhã ao templo. A gente deixa para amanhã, a gente vai protelando, né? Vai botando outras coisas na frente. É isso que atrapalha, né? E eu digo, esse problema que nós temos que lutar aqui é com a história do amanhã. Porque a gente não sabe o dia do amanhã, o que vai acontecer. Olha, eu tenho uma coisa que eu não contei a vocês, outra. Mas quando eu era bispo de Osasco, um dos meus conselheiros, o templo foi dedicado em outubro, ele, a mulher e os filhos, ele tinha 2 meninas e um rapazinho, todos estavam prontos para ir ao templo, mas toda semana ele arranjava uma desculpa, né? Ele era meu conselheiro, a gente marcava um dia para ir, a gente ia até o bispado inteiro para acompanhar eles no templo, mas chegava sempre nas vésperas, tinha sempre alguma coisa que eles desistiam. E chegou isso foi a partir de outubro até janeiro do ano seguinte, janeiro de 79. Aqui em São Paulo, o dia 25 de janeiro é o feriado da cidade. Então, nesses dias, geralmente tem alguma atividade, né? E esse irmão tinha acertado com a gente que nós iríamos no templo. Nesse ano, o dia 25 era uma quinta-feira, e nós combinamos que na quarta-feira ele ia ao templo e nós íamos acompanhar.
A minha reunião de bispado era às terças-feiras. Então, na terça-feira, nós estávamos reunidos no bispado, eu digo, irmão, então amanhã vai ser o grande dia, né? Ah, não, irmão, porque amanhã, sabe, lá na minha empresa, eles deram uma folga, amanhã nós vamos para a praia, não sei o quê. E eu fiquei tentando convencê-lo a ir ao templo, embora ele pudesse ir à praia também, né? Digo, você chega, a gente vai para o templo, depois, eu até disse, nem vai para a praia de noite, você pode, no dia seguinte, cedo, pegar seu carro e ir para a praia. Mas fiquei naquela coisa, eu queria que ele fosse ao templo, alguma coisa estava me instigando para falar com ele. Aí teve um momento que ele virou para mim e disse assim, irmão, semana que vem eu vou. Aí eu virei para dizer, quem disse que você vai estar aqui semana que vem? Você está me agorando? Eu digo, não, eu estou querendo dizer que ninguém pode garantir que vai estar aqui nem daqui a um minuto, quanto mais daqui na semana que vem. E essas ordenanças que eu aprendi até agora, falei para ele, as ordenanças vicárias é só para quem não teve oportunidade aqui nessa vida. E você está tendo oportunidade. Mas aí ele desconversou e acabou não indo mesmo. Só que no dia, na quarta-feira, ele chegou do trabalho, foi para casa, e não foi para o templo, é claro, nós não fomos. Só que ele pegou o carrinho dele, em vez de ir para a praia, ele resolveu ir visitar uns parentes dele que moravam em Curitiba. E ele saiu de noite com a mulher e os filhos no fusquinha que ele tinha, e aí na rodovia Régis Bittencourt, ele dormiu no volante e encarou uma carreta. Morreu ele, a mulher e o filho mais velho. Só escapou as duas meninas. Quer dizer, na quinta-feira, eu não sabia que tinha acontecido, o acidente foi de madrugada. Quando eu acordei, eu estava me preparando para ir, porque eu tinha uma designação com um programa que ia acontecer na Estaca na quinta-feira, e o presidente da Estaca disse, hoje você não vai para a Estaca, você vai providenciar a liberação dos corpos do teu conselheiro, da mulher dele, que eu fiquei sabendo o que tinha acontecido. E naquele dia eu dediquei a 3 sepulturas, dele, da esposa e do filho. Aquilo foi um troço terrível, porque eu fiquei assim, as pessoas até disseram que eu tinha adivinhado, eu não adivinhei nada, eu estava tentando... O espírito estava te falando, né? E foi uma tragédia que eu tive no meu chamado como bispo por causa desse assunto templo, né? Mas uma tragédia, mas que deixa uma lição importante, né? Não vamos procrastinar. Não, eu sempre tive medo da procrastinação, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Tem um ditado antigo que diz, não deixe para amanhã o que pode fazer hoje, né? Então, eu sempre fui assim, andando, procurando fazer as coisas mais importantes primeiro. Que grande lição. Eu quero tirar mais ensinamento de você aí, quero mais experiência. E uma delas, quero perguntar sobre os membros novos agora. Você viu você foi um membro novo, você foi um converso, e durante sua jornada você viu muita gente entrar para a igreja, ficar, muita gente sair, muita gente voltar. E quais são os conselhos que você pode dar para alguém que se batizou na igreja, que entrou agora e descobriu esse mundo novo, novas palavras, novas pessoas? O que você pode falar para ajudar ela a chegar depois de vários anos e dar uma entrevista para a gente aqui? Olha, como você está fazendo? O que eu falo, eu converso, inclusive, esses dias eu estava falando sobre isso, porque, por exemplo, quando eu entrei para a igreja, quando os missionários iam na minha casa, era como se eu estivesse no reino celestial. Quando eles saíam, essa coisa mudava, né? O espírito que eles estavam ia junto com eles embora.
E eu entrei para a igreja, falei aquele negócio de ter ficado um mês de inativo, exatamente por isso. Porque quando eu cheguei na igreja, eu vi, sabe o que? Os defeitos dos outros irmãos, né? Eu não vi aquele mesmo espírito que eu sentia quando os missionários iam lá em casa, né? Foi isso. Por isso, naquele dia, daquela história que eu contei lá, do almoço lá em Petrópolis, naquele dia o Senhor me fez compreender uma coisa, e é isso que eu tenho dito para os membros novos, que o Senhor tinha me recebido na igreja com todos os meus defeitos. Era muita pretensão minha que lá só tivesse anjos ou santos. Então, assim como a igreja me recebeu com todos os meus defeitos, as outras pessoas também têm defeitos, tinham defeitos, e eu fiquei olhando os defeitos e por isso é que eu enfraqueci. Então, eu sempre digo, olha, aqui, apesar da igreja ser verdadeira, nós ainda não temos perfeição. Eu aconselho orar, se for preciso jejuar, perguntar ao Senhor, porque se você se batizou, eu espero que você já tenha perguntado para o Senhor se a igreja é verdadeira, né? Porque se o Espírito disser para você, nada vai te derrubar, né? Não se preocupe com o defeito dos seus irmãos ou das suas irmãs na igreja, porque é isso que derruba muita gente, né? Eu digo, o seu bispo não é um homem perfeito, a mulher dele também não é, os filhos também não são. Todos cometem erros, pode ser pequenos ou grandes, mas isso não tira a veracidade da Igreja de Jesus Cristo no Santo dos últimos dias. É esse tipo de conselho que eu tenho procurado mostrar para isso, porque eu acho que as pessoas, quando chegam na igreja, com aquele negócio, a igreja verdadeira, a única verdadeira, ela chega pensando que vai encontrar pessoas perfeitas. E não encontra, né? E começa a reparar em coisas que não são tão importantes assim, em vez de se fixar nas coisas que realmente vale a pena. Tem razão, foi excelente seus conselhos, adorei. Bom, fala agora para nós sobre como que você vê o futuro da igreja no Brasil. Porque você viu a igreja crescer bastante, né? Desde quando você entrou com pequenos ramos até agora, muitos templos. Como que você enxerga a igreja daqui adiante? Talvez daqui 10, 20, 30 anos. Olha, daqui a 10, 20, 30 eu já não vou estar mais aqui, né? Mas eu tenho a certeza que o que está acontecendo na igreja, embora pareça que alguma coisa está enfraquecendo, mas não, a igreja está se fortalecendo, né? Hoje, as coisas precisaram mudar porque precisava acontecer as modificações. Mas a igreja do Senhor, ela vai continuar crescendo. Nós só precisamos não perder o bonde, né? Não saltar antes da hora, porque nós vamos nos arrepender mais tarde, né? Então, eu sei que vai crescer agora. Olha, imagina só, em 1978, foi construído o primeiro templo da igreja no Brasil, na América do Sul, né? Hoje, só aqui no Brasil, já temos 10 templos, tem mais 2, tem um que vai ser dedicado agora, do Rio de Janeiro, tem outro que vai começar a construir em Brasília, e já tem outro para ser construído, um segundo templo aqui em São Paulo, né? Eu até digo que eu, quando era bispo de Osasco, a ala de Osasco era uma ala que era talvez a considerada pior da estaca. E eu comecei a trabalhar com o ânimo das pessoas, né?
E uma coisa que eu dizia, olha, o próximo templo da igreja vai ser aqui em Osasco. Só que eu falhei nessa profecia, né? Mas já tem um outro templo aqui, vai ser construído aqui em São Paulo. É claro que isso vai trazer o quê? Mais oportunidade para as pessoas trabalharem na casa do Senhor. E, portanto, mais crescimento espiritual. Talvez nós vamos achar algumas vezes que o tempo está com pouca frequência, mas isso vai ser natural, né? Melhor do que está acontecendo agora, que você chega num sábado e tem muita gente que vai ao templo e não tem vaga. Né? Está acontecendo de não ter como fazer nada. Eu trabalhando lá no sábado, quantas vezes, para numa sala de selamento vicário, botavam 20 pessoas, que era impossível trabalhar com 20 pessoas, porque não tinha gente, não tinha espaço nas salas de investidura e as outras ordenanças. Então, isso tudo vai melhorar, né? Porque as pessoas vão chegar no tempo e vão poder. Eu me lembro de uma irmã que estava reclamando, eu vim lavar roupa e ajudar na cozinha, isso eu faço em casa, agora eu chego aqui, me bota para trabalhar na lavanderia ou vou para ajudar na cozinha. Eu digo, a senhora está ajudando o trabalho do senhor. Então, tem coisas assim. Quando o templo de Campinas foi dedicado, o templo de São Paulo estava fechado, fechou para reforma, então todo mundo ia para Campinas. Eu ia trabalhar lá também. Eu tinha sido lá do Rio de Janeiro, tinha uma caravana do Rio de Janeiro e eu estava fazendo selamento lá em Campinas. Então, teve uma hora que eu saí, cheguei ali, uma hora que deu um descanso, eu fui dar uma volta ali pela recepção e o presidente da estaca, que estava lá no Rio de Janeiro, tinha uma senhora que estava brava com ele, falando, e ele virou para mim e disse, presidente Carvalho, o que é que o senhor diria para essa irmã? Eu digo, olha, eu ainda não sei qual é o problema dela. Aí ela falou, eu cheguei aqui às 6 horas da manhã, fizemos uma viagem de 600 quilômetros, e até agora não consegui passar numa sessão. Toda hora que eu vou por essa sessão é da estaca fulana, é da estaca ciclana. Aí eu digo, irmã, é o seguinte, você veio fazer no templo o quê? Eu vim fazer o trabalho, então, é isso que está constando na sua ficha lá em cima. A irmã não precisa se preocupar. Agora, aí eu dei um conselho que eu não sei se devia dar. Agora, da próxima vez, irmã, quando a senhora estiver lá na capela para passar numa sessão, disser assim, essa sessão é da estaca José e você é da estaca Antônio, você faz de conta que é da estaca José, não fala nada e vai para a capela. Ninguém vai perguntar, você simplesmente vai para a sessão. Exatamente, é bom conselho, né? O que é que eu ia dizer para ela, então? Ótimo. Eu também participei eu era do distrito do Templo de São Paulo, né? Morava na Zona Norte, e realmente sábado ficava muito lotado, então vamos ficar gratos por ter mais um templo lá. Então, me diz uma coisa, assim, para terminar nossa conversa de hoje, gostaria que você falasse um pouco sobre o livro de Mórmon. Como o livro de Mórmon foi importante na sua conversão e como que é importante na conversão de outras pessoas? Olha, eu sou até meio suspeito para falar, porque a gente tem um conselho de ler o livro de Mórmon pelo menos uma vez por ano, né? Eu leio 2, 3 vezes por ano o livro de Mórmon de uma capa a outra. Então, quantas vezes você já leu? Muitas e muitas e muitas. Não conto, porque agora mesmo, tem 1 mês e pouco, eu comecei a ler de novo. Já estou chegando no Eno, se não me engano, né? Porque todo dia eu abro para ler. E não só, mas o problema do livro de Mórmon que me chama muito a atenção é a maneira clara com que as coisas são expostas, né? Então, quando os profetas, os que escreveram,
eles falam as coisas com mais clareza do que a gente encontra na Bíblia. Então, você tem mais oportunidade de você saber, por exemplo, do nascimento de Jesus Cristo, né? Da maneira como as coisas aconteceram naquela época, aqui lá no livro de Alma, os conselhos que são dados, né, para os filhos sobre o mundo, sobre as coisas do futuro, sobre chamados, sobre como aconteceu. Eu fico imaginando aquela cena de Alma, filho de Alma, que estava pervertendo a igreja, né? De repente um anjo apareceu dele, vamos acabar com isso, né? E eu fico pensando nessas coisas, não sei se elas acontecem hoje, né? Mas eu me delicio. Eu acho que o problema não é pegar o livro de Mórmon com um livro de história para ler. Eu não gosto muito daquelas partes que falam de guerra, eu confesso que não gosto. Mas eu não pulo. Eu leio, penso como é que aquelas coisas aconteceram, como é que elas podiam acontecer, e fico pensando que hoje está acontecendo as mesmas coisas. Os meios são diferentes, as maneiras são diferentes, mas, para mim, o livro de Mórmon é fundamental da nossa religião. Excelente. Se tirar o livro de Mórmon, acaba a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Perfeito. Perfeito, excelente. Muito bom seu testemunho. Posso só fazer algumas perguntas rápidas? Vamos ver. Pergunta, você tem que responder rápido, hein? É uma brincadeira. Você responde assim, o que vem na tua mente. Qual é a sua cidade favorita que você já morou? Rio de Janeiro. Eu nasci Rio lá. de Janeiro, ok. Qual é o seu templo favorito? Bom, templo de São Paulo. Templo de São Paulo. Qual foi o seu chamado predileto na igreja? De bispo. Bispo, ok. Você serviu 2 vezes como bispo? Uma? 2 vezes. Você foi bispo da ala Osasco e? Do Rio de Janeiro, da ala de Bangu. Bangu, ok. Muito bem. Qual é a sua comida favorita? Arroz com feijão. Arroz com feijão, ok. Não. Qual é o seu programa de TV favorito? Olha, TV eu acompanho mais noticiário. Noticiário, você gosta de ver jornal? Tá. Eu gosto muito de jornal. Eu quase não vejo outra coisa na TV. E não tem muita coisa boa mesmo, é mais o jornal. Qual é a sua cor favorita? Olha, é a cor branca. Cor branca, ok, pureza, né? Qual o período do dia que você gosta mais? Você é uma pessoa mais de dia ou uma pessoa que está ativa mais de noite? Olha, eu sempre fui mais pro dia, mas eu também tenho uma inclinação muito pela noite. Muito bem. Militar trabalha de dia, de noite, não tem horário, né? E o tempo que eu trabalhei na associação, eu era o responsável pela segurança. Então, eu chegava lá às 4 horas da manhã todo dia, e quando saía às 10 horas da noite, estava saindo cedo. Nossa! E quando faltava um guarda à noite, eu ficava no lugar dele. Então você não tinha essa de escolher, não, de dia e de noite. Você tinha que... Tem que ir. Toda hora era bom. Qualquer hora era boa. O único problema de quem trabalha à noite, que eu dizia para os meus guardas, é que quando você trabalha à noite, você não tem que chegar em casa e ir para a cama dormir. Você tem que fazer qualquer coisa. Vai no supermercado fazer compra, sei lá, passa o dia, vai dormir à tarde, que é para você dormir as horas que você dormiria à noite, para chegar a hora de entrar, você está descansado e não ter sono durante a noite. Porque a maioria dos guardas que eu passava, encontrava eles dormindo de noite, eu tive de vez em quando tinha que ir lá de madrugada,
é que o camarada chega em casa de manhã, às 6 horas da manhã, vai para a cama dormir. Depois levanta, meio-dia, 1 hora, faz uma porção de coisa. Quando ele vem para o trabalho, ele vem cansado, né? Então, para mim, eu gosto muito da noite, embora não naquele sentido da noite, da vadiagem. Não, claro. Aí fica o conselho para quem trabalha de noite, tá vendo? O conselho do irmão. Bom, primeiro eu quero agradecer, porque primeiro eu não mereço esse título de pioneiro. Quem sou eu para ser pioneiro? Eu não empurrei carroção lá. Você é um pioneiro, com certeza. Você é um pioneiro por muitos motivos. Primeiro, porque entrou na igreja há muito tempo atrás, quando a igreja estava começando. E segundo, porque você trouxe muitas pessoas para a igreja. E o pioneiro é aquele que começa uma obra, né? E você começou, muitas vidas foram abençoadas. Estou aqui imaginando, quando você está falando, quantas pessoas você entrevistou como bispo, quantas mandou para a missão, quantas entrevistou como presidente estaca, quando você trabalhava no templo, quantos abençoou. Então, assim, você foi o pioneiro e é um pioneiro. Então, olha, você merece esse título. O chamado de bispo eu adorava o chamado de bispo, porque me dava mais oportunidade. Eu me lembro quando eu cheguei no Rio de Janeiro, se tem tempo, eu posso contar isso. Eu fui logo chamado para ser o bispo lá da ala. Lá tinha uma família inteira, era um casal com 3 filhos, 3 rapazes, que eles estavam frequentando a igreja, mas não eram membros, mas estavam todo domingo lá. E os missionários um dia chegaram para mim e disseram assim: bispo, você precisa dar uma dura nesse casal, porque eles já receberam toda a palestra, eles já sabem tudo, mas eles precisam se batizar, tem que dar um aperto. Eu digo, deixa comigo. Eu sei que o Senhor trabalha, né? Então, quando terminou a reunião, eu convidei a família para uma entrevista na sala do bispado. Aí dei boas-vindas a eles, expliquei que eu ficava feliz de vê-los todos na igreja cada domingo, mas eu quero fazer um pedido a vocês. Por favor, não se batizem para agradar missionário. Eu só quero que vocês se batizem quando vocês sentirem o desejo de se batizar. Aí a irmã já disse: eu pensei, quando o senhor chamou, eu falei para o meu marido, se o senhor me falar que a gente tem que se batizar, eu não volto mais nessa igreja. Sabe o que aconteceu? Uma semana depois, a família inteira se batizou. E o homem já foi bispo lá no meu lugar, nós somos amigos até hoje. Os filhos já estão todos formados, são médicos, e de vez em quando me mandam até mensagens me agradecendo o trabalho que eu fiz com a família deles. Essa é a igreja do Senhor. Se você não duvidar, você vai em frente, que na hora ele te diz o que você vai dizer, o que vai fazer. Eu acho que foi isso que aconteceu naquele dia que os missionários pediram para mim dar duro na família. Eu cheguei a dizer para ele: não se batize antes de vocês terem desejo. Enquanto isso, continuem vindo aqui que vocês vão ser bem tratados. Essa é a igreja do Senhor, eu não tenho dúvida disso. Excelente. Está acabando, né? Eu já estou ficando velho já. Quando me perguntam se eu sou patriarca, eu digo: não, olha, o problema é o seguinte: o meu falecido irmão era um patriarca. E uma vez, por causa de uma reunião que os patriarcas não precisavam participar, mas o presidente da estaca fez questão que eles fossem, e quando chegou na hora de distribuir as incumbências, ele foi falando bispo para lá, presidente para cá, não sei quem para lá, e no fim, quando ele olhou, estavam os 2 patriarcas, eram 2 estratos. Assim, patriarcas e sumo sacerdote sem função, e mandou para uma sala qualquer. É claro que os 2 foram embora para casa. Mas o meu irmão, como eu falei, ele era um poeta. Ele chegou em casa e escreveu uns versinhos que ele mandou para o presidente da estaca, que dizia assim: queres saber o que é um patriarca? Em uma frase eis a definição: é um marujo que perdeu a barca.
um sacerdote sumo sem função. Olha só. Até hoje, quando você pergunta o que é o patriarca, aí eu declamo esse versinho para eles. Legal. O Marujo que perdeu a barra. É o meu caso. Agora, eu não dou mais desse patriarcal, né? Você foi patriarca, seu irmão? Fui. Você foi patriarca. Uau, perfeito. Excelente. Então, os seus chamados foram bispo, presidente de estaca, foi selador no templo e foi patriarca. Patriarca. Selador ainda. Mas, olha, o problema, eu gostei muito de ser patriarca, assim como eu gosto de ser selador. Porque a experiência, quando você põe a mão na cabeça de uma pessoa e você sente que você está recebendo o que o Senhor quer que você diga, não se compara a coisa nenhuma. Assim mesmo, quando você está numa sala fazendo um selamento de um casal, você sente o Espírito e você muda até o que você tinha preparado para dizer e diz o que o Espírito está dizendo a você que vai dizer. Essa é a igreja do Senhor. Eu ainda sou selador, só estou sem poder ir lá fazer isso, vai. Não sei se vou poder voltar, mas... Temporariamente, logo vai resolver essa situação. São 28 anos. Uau! Que grande bênção. Bom, eu quero agradecer... desculpa, pode terminar. O templo é o lugar de deleites. Eu frequentava o templo toda semana com a minha esposa. Ela foi oficiante junto comigo, tanto aqui em São Paulo como lá em Campinas. E até chegar a pandemia, eu nunca deixei de ir ao templo 2 vezes por semana. Eu estou doido, porque agora eu estou viúvo, né? Minha mulher, infelizmente, me deixou. Quer dizer, o Senhor a levou depois de 63 anos, 7 meses e 28 dias de casado. Eu estou doido para o tempo me permitir para mim ir para lá de manhã e só sair de noite. A gente dá para ver o amor que você tem pelo tempo, seu testemunho. Muito obrigado por essa entrevista. Sei que vai abençoar muitas pessoas. Pessoal, se vocês gostaram da entrevista que vocês estão assistindo, deixa aí um comentário de gratidão pelo que vocês ouviram, também comente suas experiências, e a gente vai mostrar para o irmão Carvalho, tá bom? Então é isso. Obrigado por terem assistido e até a próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau.